É hora de escutar, assistir, ressignificar, desconstruir. É hora de falar entre olhares e amores, no divã dos professores. Nós vamos iniciar agora o segundo episódio da primeira temporada do Entre Olhares, o podcast que é o divã dos professores. E hoje, para este segundo programa, nós estamos aqui com o pedagogo, especialista em administração escolar, escritor, poeta, referência em educação na Serra da Ibiapaba, o tianguaense, eu estou tendo a honra aqui de apresentá-lo, professor Valdeci Santos. Professor Valdeci, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Faculdade Via Sapiens. Eu sou Carlos Dias, um rapaz que eu estou de preto, um rapaz grisalho, estou bem grisalho, como eu já tinha falado para você aqui em off, já estou bem grisalho. Tenho mais ou menos a sua altura. O senhor tem quanto de altura? 1,72 m. Pois eu tenho 1,72 m. Então nós temos a mesma altura. E eu estou aqui com o professor Valdeci Santos. Professor Valdeci Santos, quem é você? Bem, primeiro eu queria agradecer o convite e me sinto honrado em participar desse podcast. Eu sou Valdeci Santos de Abreu, natural de Tianguá, onde nasci aos 21 de novembro de 48, e um adepto amante da educação. Quem foi o professor que marcou sua vida? A gente sabe que tem vários professores, mas o professor que marcou minha vida, já no seminário, era o professor Demétrios. Ele era franciscano, já saiu. E ele era o nosso professor de inglês e de literatura. Uhum. Era um poeta nato. Então, o Frei Demétrio foi que me inspirou e me marcou muito na minha caminhada. O senhor nasceu em Tianguá em 1948 e o senhor escreveu o seguinte, vou ler aqui uma parte do que você escreveu da Tianguá que você enxerga. Okay. Salve, salve Tianguá altaneira, acolhes com amor viril a todos que te procuram neste recanto do Brasil. Teu povo é ordeiro e festivo, teu forte a acolher e seduzir, com encanto, alegria e ternura, a todos que buscam a ti. O encanto que emerge da alma, da tua juventude a sorrir, é a certeza, a glória, a vitória, da tua grandeza e do teu porvir. Da Ibiapaba és confiança e progresso, eterna festa nesse alcantil, a irradiar ousadia e beleza nas noites frementes do teu céu anil. Essa Tianguá que você enxerga, quais as lembranças que você tem dela da sua época de infância? São muitas lembranças. Eu fui uma criança de família pobre e humilde, mas pude desfrutar de toda essa ação descrita no poema que é o hino de Tianguá. Então eu tive essa graça de Deus, eu digo graça de Deus por ter nascido num berço muito humilde e ter participado tão ativamente da vida de Tianguá. E quando chegou a hora de eu participar do concurso de seleção para o hino de Tianguá, eu tive a felicidade da luz espiritual de escrever esse poema, que cada vez que eu o escuto, eu vejo mais a sua identificação com o Tianguá de hoje e o Tianguá de todos os tempos. Essa forma de acolher. E vocês que estão aqui nessa faculdade, trabalhando aqui,
Nós temos quase 70% da população de Tianguá de imigrantes que vieram empreender aqui. E esse empreendimento se deu também, ou principalmente por esse fator acolhedor que Tianguá tem. Hoje eu estou com 75 anos e meio, e se eu fosse vidente, porque eu estou há mais de 15 anos cego, e saísse da cidade, eu ia encontrar poucas pessoas que eu conhecia, pela essa efervescência de imigrantes para Tianguá. Professor Valdeci, o senhor falou da questão da deficiência visual que você tem hoje, você usa a expressão cego. Qual a última lembrança que você tem daquilo que você viu? Isso aí. Eu fui. Quando eu ceguei só de um olho. Do olho esquerdo. Eu acordei de manhã para fazer academia, que eu tinha em casa, uma academia. E quando eu cheguei do banheiro, eu senti que o olho esquerdo estava mais frio do que o direito. Passei a mão, não encontrei nada de anormal. Mas depois veio mais uma vez a intuição de fechar o olho direito com a mão, olhando para o espelho. Então, o meu olho esquerdo estava cego. Era um dia de sábado. E eu, no lugar de ir para a academia, que estava dentro de casa, eu fui para a ótica Jean, que era a única ótica em Tianguá, que ao sábado trazia médico, oculista. Cheguei lá, fui examinado e a médica, a doutora Ana, me disse que o meu caso era sério e que eu deveria ir para Sobral. Então eu fui para Sobral, não fui para Sobral porque eu já, como diabético, eu vinha sido assistido anualmente para fazer fundo de olho, etc. Então eu ceguei de um olho e passei 2 anos em tratamento em Fortaleza para ver se fazer... E fiz 8 cirurgias no olho esquerdo, tentando restaurar o olho. Então fui cegando lentamente. Enquanto o médico cuidava do esquerdo, o direito ia cegando. Uhum. Até que fiquei cego total. Quando eu fiquei cego total, eu vinha de Teresina, passei de Fortaleza para um hospital especialista em Teresina, e na viagem de volta eu via pequenos vultos das cidades que eu, por conhecer bem, ter uma memória visual muito grande, eu sabia em que cidade eu estava, quando se aproximava por um quebra-mola, etc. Então, quando eu cheguei em Tianguá, a visão que se tem lá do Catatal, da parte oeste da cidade, eu vi pequenas luzes bem distantes. Então, essa foi a última visão que eu tive noturna de Tianguá, e o restante foram todas acumuladas na memória durante a vida toda. Apesar de dolorosa, é muito poética a sua fala. Né? A sua última visão, você vê a Tianguá de cima, né? Pelo lado de cima, né? Pelo oeste dela, né? Visto de cima. Qual a cor que você mais gosta? A cor, eu gosto do azul. Você gosta do azul? Gosto do azul. O azul é uma cor linda. Nós falamos... você, professor, você foi um dos coordenadores de um sistema que muita gente não deve lembrar, os nossos ouvintes podem não saber o que era o Mobral, que era justamente o que traz na sigla, né? Que era o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que era um processo, né, que era um programa de alfabetização de adultos que teve no Brasil durante a década de 70, e você foi um dos coordenadores desse programa. Por que o Mobral se tornou um adjetivo ruim? Quando eu lembro que na minha adolescência, quando nós queríamos xingar alguém, que ele não sabia de uma determinada coisa, se dizia, você é um Mobral. Por que um programa, que era um programa de alfabetização de adultos, numa década de 70, onde o número de adultos analfabetos no Brasil era um número imenso, por que ele se torna um adjetivo ruim? O programa deu errado?
Se o programa do Mobral ele foi implantado na época da ditadura militar, e embora o objetivo maior do Mobral fosse alfabetizar adultos, os programas de governo, eles são feitos de cima para baixo. Embora a necessidade de alfabetização do Brasil fosse muito grande, a cultura da população do Brasil não era igualmente preparada para um curso de alfabetização. As pessoas não sentiam necessidade desse processo. Então, porque veio de cima para baixo, não foi tão aceito pela população, e a influência política na seleção dos professores ajudou a que o Mobral não cumprisse a sua meta maior, que era alfabetizar. Na mesma época, nós tínhamos o programa que era do Paulo Freire, que vai proibido, em virtude da ditadura, né? O programa do Paulo Freire, que era um programa de alfabetização de adultos. O Mobral vem para substituir o programa do Paulo Freire, professor, era isso? Não era totalmente isso, mas ele se apegou muito na mentalidade de Paulo Freire, na sua pedagogia. Uhum. Então, as pedagogias foram se sucedendo. Depois do Mobral veio de Paulo Freire, depois de Paulo Freire, teve outra também que eu coordenei aqui, que era um programa do MEB, que pertencia à Diocese, a CNBB. São 3 programas que dois eu coordenei. E um apenas eu tenho conhecimento, porque estudei Paulo Freire. Uhum. Então, o Paulo Freire ele veio com uma pedagogia nova, valorizando o fazer das pessoas. Seguir aquelas etapas, né? Palavras geradoras, né? Exatamente. Os ciclos de cultura, o chamado círculo de cultura, como eles chamavam, não era isso? O Mobral não tinha esse formato. Uhum. O Mobral era uma formação, porque o Mobral tinha duas etapas, uma de educação integrada e outra de educação, de alfabetização simples e puramente feita. Então, esses 2 programas, que era o formato do Mobral, pelo menos na nossa região, a Ibiapaba, que estava ainda voltada para uma agricultura familiar, onde as pessoas, as famílias e a população não estava preparada nem motivada para ser alfabetizada. Elas achavam que não valia nada. Uhum. Que todo mundo poderia continuar a sua vida sem precisar estudar. Então, eu tenho certeza que um dos fatores básicos aqui de Tianguá, da região da Ibiapaba, foi essa conformação que a população tinha da não necessidade de estudar ou ser alfabetizada. Professor, o senhor foi como professor, como é que você era como professor? Que tipo de professor o senhor? O senhor é uma pessoa que veio do seminário, foi seminarista, foi militar. Nós aqui, em off, nós estávamos conversando sobre essa disciplina rígida que você passou dentro do seminário e enquanto militar. Como professor, como é que o senhor era? O início da minha carreira como professor foi aos 14 anos. Eu já tinha feito admissão ao ginásio, estava cursando a 2ª série do ginásio e tinha me preparado muito bem, porque a minha alfabetização foi autêntica. Eu fui alfabetizado por uma tia em casa, então eu tinha conhecimento. E quando eu me preparei para o exame de admissão ao ginásio, me preparei e fui bem classificado. Então eu fiquei com o conhecimento da cultura, da língua materna, do português, da matemática, da história e da geografia,
que eram as 4 disciplinas que formatavam o exame de admissão ao ginásio. E me achei e me entusiasmei, e então eu criei um cursinho aqui em Tianguá para preparar alunos para o exame de admissão. Nessa época eu tinha saído, eu vivia ainda, o mundo, o Brasil vivia ainda os últimos momentos da palmatória. A palmatória era a motivação da escola. Que motivação, hein? Pois era. A gente formava uma fila dos alunos da sala na argumentação de matemática, e quem errasse não era eu como professor que dava o bolo, era o outro aluno que perguntava. Então a gente teve a alegria, embora diante de um fato tão negativo que era como eu diria, é uma força até assim de expressão, de bater, de ser violento na questão da aprendizagem, mas ela surtia efeito, porque nessa arguição respondia na ponta da língua as 4 operações, o início da matemática, e isso ia aumentando a capacidade. O fato é que esses alunos todos foram aprovados aqui no convento para o seminário menor. Quer dizer, quem vinha para cá estudar aqui, a região todinha e algumas adjacências dos estados vizinhos, para o curso de preparação, escola preparatória para o seminário aqui. O senhor usou uma expressão que é bem interessante. O senhor disse que foi alfabetizado de forma autêntica. A sua tia era amorosa? Era. Ela era uma mulher muito séria e não era aquela mulher acolhedora, não. Mas ela também não usava palmatória no meu processo de alfabetização. E a família do meu pai, a família do João Capistrano de Abreu, meu pai é sobrinho dele, então é uma família que toda a vida foi dedicada ao conhecimento. Lá no município de Maranguape, lá em Itapebuçu, lá tem a Academia dos Abreus, lá tem o Cemitério dos Abreus, é o Reduto dos Abreus de Capistrano de Abreu. Lá também nasceu o Sebastião de Abreu, que era engenheiro, que construiu aqui o açude do Forquilha e aqui do Jaibaras. E meu pai veio para cá nessa época da construção desses 2 açudes, da parte. Então, meu avô, o vovô Loló, ele era um homem que tinha algum conhecimento, ele lia os Dores Pares de França, e quando chegava aqui em Tianguá, ele começava a declamar poemas e parte desse livro nas mercearias, tomando cachaça, sentava lá e começava a conversar aquilo ali e juntava pessoas para ouvi-lo. O senhor me parece ser um homem gentil. O senhor é gentil consigo mesmo? Sou. Eu sou gentil comigo mesmo, mas eu tenho um poema no meu livro que me condena um pouco por ser esse homem grosseiro consigo mesmo. Você fez uma pergunta que bateu no meu âmago, porque eu, como adolescente, Tianguá viveu, na década de 50, um regime muito racista. Em Tianguá nós tínhamos 3 sociedades. Tinha a sociedade dos brancos, que eram família de Aguiar, Vasconcelos e Vasconcelos, de Vasconcelos, que é quem dominava aqui a sociedade dos brancos. Quem morava no interior de Tianguá, na zona rural, quando chegava na cidade, mesmo que tivesse um pouquinho de dinheiro, era chamado de caboclo. E ainda tinha a terceira sociedade, que era dos negros.
cada uma tinha um clube. E eu fazia parte dos caboclos. Se quisesse namorar com a garota da primeira, eu não podia, porque os pais não deixavam. E eu tenho exemplo disso. O senhor achava ruim fazer parte dos caboclos, professor? Não, eu não gosto, não achava ruim, mas mesmo ao mesmo tempo eu me achava diminuído Uhum. diante daquela segregação racial. E a divisão era para diminuir mesmo, né? Era. A gente não podia nem chegar na porta do Ibiapaba Clube, que é um clube que ainda existe aqui em Tianguá, mesmo que seja paralisada as suas atividades, porque um dos sócios começou a tomar de conta da propriedade e alugou comércio e ainda está em questão. Era o clube da direita, da primeira. Só entrava lá quem fosse para eles branco. Meu pai, que tinha chegado já lá de Maranguape, ele, juntamente com os amigos dele aqui, fundaram o Clube de Segunda, que era o clube que eu deveria participar. Mas pela influência dos colegas de classe, que já eram da classe branca, pouca gente no início de Tianguá podia participar do antigo IET, que era o ginásio de Tianguá. Primeiro só entrava quem fizesse uma seleção e pouca gente, os caboclos, tinham conhecimento para participar desse momento. E eu estava lá, como intrometido, mas eu estava lá e a minha relação com as colegas de classe, as coisas assim, fez com que eu me manifestasse para namorar com garotas da classe branca. E os pais eram contra totalmente. E você casou com a garota da classe branca ou das caboclas? Acabei casando eu já era professor, Aham. e casei com a aluna. Casou com a aluna. Com a aluna. Acontecia demais, professor. hoje está tão problemático, mas acontecia demais. E ela era branca, dos olhos verdes, sabe? É? Era. E eu, então, venci... Apaixonou-se. Venci essas paradas pouco a pouco, sabe? Nós ainda somos racistas, professor? Ainda. O Brasil é um país racista? O país racista, embora hoje o racismo não seja tanto pela cor, mas pelo poder econômico, mas mesmo assim o país continua racista. O Guimarães Rosa diz uma coisa que é bem interessante. Ele diz o seguinte: alegria são raros momentos de distração para um ser humano. O senhor é um homem feliz ou você tem esses raros momentos de alegria, de felicidade e de distração? Eu sou um homem feliz, porque toda a vida, como eu estou comentando, a minha criação pelos meus pais, mesmo com esse fator de muita humildade, eles foram pessoas que me educaram para ser feliz. Eu fui uma criança feliz, eu fui um adolescente feliz, eu fui um jovem feliz, eu fui um adulto feliz e sou um homem feliz. Porque tudo o que eu tenho, eu consegui sem muita dificuldade. Eu tive muitas facilidades, tive muitas pessoas que me ajudaram, e esse processo da minha formação fez com que eu entendesse que o pouco que se tem é o muito que se tem para se ser feliz. Então não existe um momento da minha vida que eu tenha me sentido infeliz. Mesmo depois de cega, a cegueira me deu uma nova visão de mundo e ela me dá uma felicidade, porque aquilo... Qual a nova visão de mundo de um cego, professor? O cego é assim, o cego tem muitas histórias de cego, mas o cego é um homem que vive do seu mundo de isolamento. Esse mundo de isolamento é um mundo em que a gente
Tem dois termos, tem a solitude E a e solidão. a solidão. Então, o cego Valdeci, eu não posso falar por todos os cegos, mas o cego Valdeci vive os dois momentos, da solidão e da solitude. Mas a solitude que é um estado em que você precisa estar só para pensar, para refletir. Então, esse momento eu uso com muita firmeza e com muita determinação. E tem a solidão. A solidão é de você ficar num canto, precisar se deslocar, ter que precisar de outra pessoa. Então, essa solidão temporária ou eterna, que eu não sei quantos tempos eu vou ficar ainda cego, ela dá a mim, que eu não posso falar pelos outros cegos, uma certa tranquilidade, mesmo precisando das pessoas. Tenho uma família que me ama muito, essa família tem participado do momento da minha cegueira, me dando assim uma mobilidade. Agora mesmo, eu estou aqui com uma filha. Essa filha que me acompanhou no processo de cegueira em Fortaleza, que ela morava lá. Essa filha que encontrou um programa de informática que me fez interagir de novo com toda aquela formação que eu tinha de leitor, de escritor. Como é a sua rotina, professor? O que é que o senhor faz durante o dia hoje? O Eu- senhor vive da literatura, ainda Vivo. ouve? Você vive a literatura? Vivo. A literatura é o meu fator fundamental dessa felicidade. Quem é o autor que você, Ah, dentre vários, é lógico, mas de quem é que você Eu diz, fiz este eu assim. reverencio? na verdade, eu li a minha leitura é de escuta. Uhum, sim. Eu não posso ler por ser cego, mas ela, aqui, a Agnes, que está aqui comigo, ela, quando morava em Fortaleza, descobriu um programa chamado DOSVox, que era um programa produzido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uhum. Esse programa era determinado pelo processo de transformar os textos em áudio. Então, ele interage com o cego de uma maneira como nós estamos conversando aqui agora. Sim. Você me pergunta e eu respondo. Então, esse programa do DOSVox fez com que eu voltasse a ouvir, e durante meus 15 anos de cegueiras ou mais, eu já ultrapasso o número de 1.000 livros ouvidos e feito alguns resumos. Porque desde 2017, que eu comecei a escrever um diário sem falha de um único dia. Todo dia eu escrevo meus diários. No meu diário eu vou fazendo as reflexões dos livros que eu estou lendo. Eu li praticamente a José Alencar, quase todos os livros, Machado de Assis, quase todos os livros. Eu li lá na França, entendeu? Eu gosto muito da literatura francesa, da literatura inglesa. E no meu computador, na minha biblioteca virtual, eu tenho os 100 clássicos internacionais, eu tenho os 100 clássicos do Brasil, eu tenho quase todos os livros de Prêmio Nobel de Literatura, e esses livros eu já li. Que genial, professor Valdeci. Como você se reinventou e como você tem alegria de viver no seu olhar. Pois é, então não posso nem dizer assim o que eu mais gostei, Aham, porque quem lê todo esse acervo gosta de todos, sem dúvida. entendeu? E eu queria fazer um parêntese aqui e Faça. dizer assim que eu não sei se os cegos que não foram alfabetizados tiveram essa facilidade que eu tenho de encontrar na literatura
tudo aquilo que eu poderia encontrar se eu fosse vidente. Visitar países que eu nunca fui, continentes que eu nunca vi, e fazer toda essa leitura do mundo através da leitura, sabe? A arte nos dá esta graça, né? Então... A arte nos dá essa graça. Às vezes eu vejo pessoas, que aí eu vou chamar aqui acho que por ignorância, né? Dizer que para que serve a arte, né? Eu fico assim olhando, eu digo, poxa, desliga a TV, desliga a música que você escuta, deixa de olhar para a beleza do mundo, e aí você vai entender, a vida vai ser o quê, né? Sem arte, né? Pois é, e aí, complementando aí, apoiando o seu ponto de vista, a música também, que eu aprendi a arranhar violão lá no seminário, e trouxe para a vida e para a vida pedagógica, eu dava aula com violão. Que legal. Melhor do que com palmatória. Pois é, e quando eu dava aula com violão, eu conquistava a classe inteira. Eu imagino. A minha primeira palavra era o violão e a canção que eu cantava. E eu empregava o texto da canção para preparar os alunos para me receber. Então eu posso dizer que nos meus 50 anos de magistério, eu nunca fui desacatado por um aluno. Quem é o aluno que você diz, este aluno aqui, eu não esqueço dele? Assim como você tem um professor que ficou assim, que lhe marcou, quem é o aluno que lhe marcou? O aluno que me marcou foi o Liduíno Sá. Ele foi um dos alunos que mais aprendeu comigo e que mais me despertou interesse pelo seu interesse, porque na minha visão pedagógica de professor, você só aprende se você estiver motivado para aprender. Sensacional. Ninguém aprende sem querer. Verdade. Não adianta o pai mandar o filho para a escola, não adianta o governo pagar R$ 200 para a pessoa ir à escola, porque o aprendizado é uma opção própria de cada um. Então, isso aí eu tenho certeza por isso. E esse aluno meu Liduíno, ele hoje também é escritor, ele foi por vários anos. É tianguaense. É tianguaense, mas mora hoje em Sobral. E ele foi o chefe de gabinete do reitor... Do professor Teodoro Soares. Agora eu já sei quem é o Liduíno. Estava aqui, Liduíno, conheço demais, conheço o professor Liduíno. Foi seu aluno. Foi meu aluno. Ele é um dos tais. Mas isso aí no gênero masculino. No gênero feminino, eu tenho a Fátima Aguiar, que é uma comadre minha, e que foi minha aluna na mesma época do Liduíno. E ela também teve um destaque muito grande no turismo. Ela se formou em turismo no Rio de Janeiro. Depois veio para Fortaleza e foi uma das coordenadoras do curso de turismo da Unifor. Sim. Onde passou muito tempo trabalhando. E muitos dos meus alunos são mestres, são doutores hoje. E na área pedagógica, quando eu chego nas escolas para dar alguma palestra, eu encontro ex-aluna minha do curso de pedagogia como diretora das escolas, dizendo que estão implantando a metodologia que eu passei para elas. Eu trabalho com uma que diz isso, que é a Socorrinha, que é secretária escolar. Ela disse que aprendeu tudo sobre secretaria escolar com você, com a sua escola junto com a sua esposa. Foi. Então tem muitas pessoas assim, que essa alegria que me faz eu ser feliz. Então passar o tempo todo como professor, mesmo ter explorado outras áreas da economia, mas esse encontro ou reencontro com ex-alunos na direção de escola, na coordenação de escola, na Ibiapaba todinha, porque eu trabalhei também na UVA como professor convidado, naquele curso especial, e eu trabalhei em 48 municípios aqui da região norte e também ali do Inhamuns. Que era na formação de professores, né? Era os HREs, né? Era a habilitação em regimes especiais. Pois é, aquele momento, sabe? Professor, hoje você
como portador de deficiência visual, enquanto cego e enquanto professor, se o senhor tivesse uma caneta de um governo federal na mão, o que é que lei você faria em benefício das pessoas que são cegas? Eu, pelo fato de eu ter esse acesso ao DOSVOX, eu optaria, já que nós estamos num momento tecnológico de inteligência artificial, que é a que eu uso para ter acesso. As IAs, né? Então eu criava um programa. A parte do Braille, eu não optei pelo Braille. Primeiro eu tocava violão e as polpas do meu dedo são calosas. Não dava para ler Braille. Dava para escrever, mas ler não. Então eu fazia uma lei instituindo que a alfabetização, a continuação da formação continuada das pessoas para criar uma cultura nova, porque o nosso problema todinho do Brasil não é programas, porque quase que toda década se muda o formato ou o nome dos programas, mas não se muda a atitude, a cultura do povo. Sim. Então eu estabeleci uma lei que possibilitasse ao cego um acesso mais dinâmico no seu processo de aprendizagem. Porque eu sei que tem muitos cegos aí que me botam na chinela. Mas são muito poucos. É uma minoria. Minoria. Para lhe botar na chinela, eu lhe garanto que é uma minoria. Então tem a grande maioria que está marginalizada, Sim. que está oculta. Não sei se... E que vive só na solidão, né? Não consegue vivenciar a solitude, né? Vamos dizer assim, né? Só a solidão. E a solidão, ela mata. Ela maltrata muito, né? De angústia de você viver só, se sentir só, porque o pior é se sentir só. Que é essa solidão que realmente maltrata e mata. Professor, o que é que você queria que eu tivesse lhe perguntado que eu não perguntei? Tem algo? Não sei se tem, porque a sua dinâmica, ela vem de encontro. A gente falar da gente mesmo não é fácil, porque muitas vezes a gente pode se manifestar arrogante, mas da outra forma, falar de si, quando você se sente no decorrer de 75 anos, como uma pessoa que viveu dentro das suas possibilidades, uma vida que lhe tornou feliz, é fácil falar de si mesmo. Um homem de 75 anos falando de si mesmo, como o senhor fala, é porque você é o adulto que deu certo, né? O velho que deu certo, como se diz, né? Exatamente. Dizem que o velho é o jovem que deu certo, né? O jovem, quando dá certo, ele se torna velho. Quando o jovem dá errado, ele fica pelo meio do caminho. Pois é, então não relaciono nenhuma pergunta que você poderia me fazer, porque 75 anos são 75 sóis. Eu tenho um poema que fala disso, que eu rodeei. Então, nessas rodas da vida, eu sempre me senti integrado, sabe? A criança que você foi tem orgulho do adulto que você é? Tem. Tem assim, quando eu era criança, lá em casa a gente tinha um quintal muito grande. Nossa casa era fundo correspondente, tinha um quintal muito grande e eu sozinho
eu ia lá para aquele quintal e começava a brincar no quintal fazendo uma cidade. Eu construía tijolo com caixa de fósforo, de barro, deixava secar, ia fazendo aquelas construções e depois eu irrigava com cano de carrapateira e criava aquela cidade lá no meu quintal, trabalhando só naquilo ali. O Manuel de Barros diz, né, e tem um poema do Manuel de Barros que ele diz, né, que o quintal da casa dele era o maior lugar do mundo, não é? E é, Né? e é. Quando a gente fica adulto, que a gente volta naquele quintal, a gente diz, "Vaxa, eu pensei que ele era tão grande, ele é tão pequeno, né? Mas quando a gente é criança, o quintal da nossa casa é o maior lugar do mundo, não é?" Pois é, ele continua sendo um quintal do maior do mundo para mim, embora não haja mais quintal nas casas. Nossa casa lá em casa tem um quintal muito pequeno e é um deck Uhum. onde eu não tive, já foi construído depois que eu estava cego. E eu poderia muito bem estar usando ele mais, mas quando eu tive, eu tenho os dedos dos pés amputados. Uhum. O último pé, o pé esquerdo, eu ainda estou no processo de saramento do meu pé, por isso que estou aqui em cadeira de roda. Sim. E eu não pude usufruir ainda do nosso deck, mas eu tenho certeza que com a graça de Deus e com os anos que eu ainda vou ter, que eu ainda posso usufruir desse quintal modificado, porque o quintal da minha época de menino era quintal de árvores frondosas. Hoje o nosso quintal é de cimento. E um deck, mas você vai usufruir desse deck. Eu já usufruí algumas vezes, mas preciso usufruir dele mais como esse infinito dos quintais, sabe? Pois para a gente encerrar, eu gostaria de encerrar, se você nos desse essa graça, com um poema seu. Eu recitando você. Você recitando. Eu vou recitar o poema de um dos meus livros, que é chamado Viver ou Conviver. Esse poema fala do fundo da minha alma. Sou eu quando escrevo, não sei se sou quando falo. Quando escrevo, sem censura de mim falo. Se falo, censurando de mim não escrevo. A conviver estou quando falo, mas a viver só quando escrevo. A convivência passiva tem essa dualidade. Se falamos, não dizemos. Se dizemos, só falamos. Só falamos. Preciso viver. Eu esqueci o final. Mas ele é lindo. Eu vou lhe dizer uma coisa, se o Freud fosse vivo, e se ele estivesse ouvindo esse poema, ele ia dizer que nesse poema você está dizendo que quando a gente escreve, o superego da gente baixa e só o inconsciente está a fluir, né? Pois é. Ele é lindo, psicanaliticamente falando. Esse poema foi dramatizado por uma equipe de teatro da Unifor. Ele é muito bonito mesmo, É professor. um poema curto, mas aí eu falo de mim. Mas ele é curto, mas ele é muito profundo. É. Eu quero agradecer demais a sua presença, lhe desejar vida longa, muita saúde, muita paz e muitos inscritos. E esse seu diário vai ser uma grande deve estar lá uma grande obra de arte. Tenho certeza. E eu queria também desejar para Mundi Sapiens Isso. muito sucesso, muita prosperidade. O convento de Ipuarana é uma verdadeira cidade lá em Lagoa Seca, nas vizinhanças de Campina Grande. E agora ele está jogado quase às traças. E sabendo que a nossa escola preparatória, aqui o convento, se transformou na universidade, continuando o seu processo de formação preparatória para os padres franciscanos do Nordeste,
E hoje nós temos aqui um campus. Muito obrigado. Nós conversamos com o professor Valdeci Santos, pedagogo, especialista em administração escolar e o homem que tem o maior quintal do mundo na sua cabeça. Um beijo bem grande no seu coração. Foi muito bom estar aqui com você. Para mim, vai ser, e ficará sendo inesquecível este momento. Muito obrigado. É hora de escutar, assistir, ressignificar, desconstruir. É hora de falar entre olhares e amores no divã dos professores.